Pedro Campos, e nesse momento, o pessoal da Prefeitura de São Paulo fazendo a limpeza da praça, tem muito lixo espalhado por aqui ainda, são vários caminhões removendo principalmente os objetos grandes, como sofás, poltronas, que estão saindo daqui. Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana também continuam na Praça Princesa. E agora a gente vai com o delegado responsável pela operação, Roberto Monteiro, que é o da seccional aqui do centro, ele que já está investigando a Cracolândia há 10 meses, foram várias operações, ele está conversando agora com Oswaldo Nico Gonçalves, que é o delegado-geral de polícia do estado de São Paulo, mas ele já vai atender a gente, vai dar mais detalhes sobre essa operação. Até o momento, as informações atualizadas são de 20 pessoas presas, 17 homens e 3 mulheres. Agora o doutor vai colocar aqui a escuta, já está ouvindo a gente, doutor? Não está ouvindo? Está ouvindo agora? Só, se o senhor puder tirar e colocar de novo. Vamos ver agora se ainda não está funcionando. Então, vou colocar a minha para o senhor aqui. Vou falar hoje com a gente do Jornal da Bandeira aqui, também não está funcionando. Então a gente vai refazer a conexão e a gente já volta assim no doutor. Acredito que o doutor vai ouvir a gente agora, o Lucas. Agora ele está ouvindo, né? Porque eu preciso falar aqui para ele poder ouvir aí na escuta. Doutor Roberto Monteiro, muito obrigado aí pela entrevista aqui ao vivo para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A grande pergunta é a seguinte: agora a Justiça vai manter esses traficantes presos depois dessa importante investigação, que tem imagens, né? A polícia conseguiu adentrar aí, furar os bloqueios que são colocados pelo tráfico e mostrar para o judiciário que tem traficante de droga aí. Ou o senhor tem uma preocupação que esse entendimento da justiça de que o tráfico privilegiado, né, deve colocar e permitir que os acusados respondam em liberdade, possa colocar esses bandidos de volta aí nas ruas nas próximas horas? Doutor Roberto, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Olha, não tenho preocupação alguma. O Poder Judiciário e o Ministério Público sempre deram total apoio à Operação Caronte. Inclusive, até então, antes dessa nossa ação aqui na Praça Princesa Isabel, nós já temos 93 traficantes presos, encarcerados. É bom que os ouvintes da Rádio Bandeirantes saibam disso. Presos e mantidos presos, justamente pela qualidade do trabalho de investigação e de inteligência da Polícia Civil de São Paulo. E nós fizemos ações, é uma operação que já dura 10 meses, e nós vamos aqui, hoje, inclusive, demos cumprimento a 36 mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário, ouvido o Ministério Público, e 10 mandados de busca e apreensão, e esse trabalho continua, e nós vamos prender traficantes onde eles se coloquem aqui em São Paulo. E, ao mesmo tempo e paralelamente, dar aos dependentes químicos assistência social e também de saúde pública através do Governo do Estado de São Paulo e através da Prefeitura de São Paulo. O doutor Roberto Monteiro, delegado da Seccional Centro, que comanda essa operação da Polícia Civil hoje na área da Cracolândia, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, doutor Roberto: nessa investigação, durante todo esse período que o senhor contou, em que a Polícia Civil esteve atuando e entendendo o que acontecia na Cracolândia, o que é que se descobriu? Como é que o tráfico hoje age nessa região? A sua pergunta é muito boa, até para os ouvintes entenderem o que acontecia na Cracolândia. Nós tínhamos uma realidade de 30 anos ali na Praça Júlio Prestes, nas ruas em volta, e as pessoas, às vezes, de boa fé, logicamente, imaginavam que se tratava de pequenos usuários ali, que também se tornavam pequenos traficantes e, enfim, e se autoalimentavam o tráfico de drogas. O grande mérito da Polícia Civil de São Paulo, da Seccional Centro, do 77DP, foi a infiltração no meio, no coração, nas entranhas da Cracolândia, para nós descobrirmos como funcionava aquele ambiente. E, na verdade, para, inclusive, surpresa de muita gente, nós percebemos e comprovamos, inclusive através de inquérito policial, que foi encaminhado à Justiça, que ali existia uma organização criminosa, que os traficantes eram organizados, faturavam uma projeção nossa em média de 200 milhões por ano, vendendo cocaína, crack, maconha para dependentes químicos, em estado de total vulnerabilidade,
física e psicológica. Então, essa exposição das entranhas, inclusive também da existência de lojas, entre aspas, em volta ali das barracas de venda de drogas, que compravam tudo que era furtado e roubado aqui no centro. Cobre que sai dos semáforos, fios de energia elétrica, celulares, até documentos, que nós aprendemos uma grande quantidade também de documentos hoje aqui de vítimas. Então nós expusemos essas entranhas do tráfico à população, à imprensa e principalmente ao Poder Judiciário e também ao Ministério Público. E veio a resposta à altura e que nós conseguimos, então, ter essa efetividade da operação. Doutor Roberto, e só uma questão, os senhores falaram que na operação muitos foram presos. O que acontece com as pessoas, com os usuários que estavam por aí e que a gente vê o cenário, quem nos acompanha pelo YouTube vê o cenário, sim, é desolador a gente ver a Praça Princesa Isabel como ela está nesse momento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque, na verdade, é a polícia, mas é uma força-tarefa que precisa envolver todo mundo aí para acabar com esse problema de uma vez por todas. Na verdade, nós temos uma força-tarefa, como você disse, é o programa Redenção do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, que visa justamente dar assistência social e de saúde pública a esses dependentes. E vocês podem ter certeza, vocês da rádio, quem está nos ouvindo, que a maioria quer sair dessa situação. Só que eles não têm condições de discernir, de decidir sobre isso por conta do uso contínuo de droga. Então, na verdade, a vítima de todo esse processo é a sociedade e também os dependentes, vítima dos traficantes. Primeiro porque uma praça como essa, belíssima, estava ocupada pelo tráfico, por traficantes em plena atividade. Segundo, os dependentes também aqui, vítimas deles, estão escravizados por eles. E terceiro, quem mora próximo e também a todos os habitantes de São Paulo que têm que conviver com essa cena degradante, muito triste, o consumo de droga a céu aberto, dia e noite, nesta praça. Então, é um trabalho conjunto do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, as forças policiais, para combater o tráfico e dar assistência aos dependentes. Isso aconteceu em todas as partes do mundo, nós tivemos experiências iguais. Com persistência, com traficante na cadeia e dependente químico assistido socialmente e também na parte de saúde, nós vamos resolver esse problema. É um problema complexo que exige soluções também complexas. Mas nós estamos no caminho certo, isso que importa. Doutor Roberto, muito bom dia, parabéns pelo trabalho aí. Um dos maiores dramas dessa questão de Cracolândia, né, é a situação dos moradores da região. Imagina um cidadão que mora ou tem o seu comércio aí em torno da praça, né? De repente ele amanhece um dia lá, quando ele abre a porta, né, toda a praça, sua calçada, está tudo ocupado por traficantes, por drogados, nesse mangue em que transformaram a praça. Né? Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: em que medida os moradores de regiões do centro de São Paulo, de outros bairros e tal, podem ter a certeza, a confiança de que esse tipo de cena não vai mais se repetir na cidade? Bem, nós vivemos uma época muito difícil de pandemia. Foram 2 anos, agora estamos aí saindo desse momento que foi realmente um desafio para todos nós. Nós tivemos um aumento das pessoas em situação de rua, pelas dificuldades financeiras que a própria pandemia agravou, e nós sabemos que é um problema social, como eu disse, muito complexo. Mas a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, estão fazendo a assistência necessária, e nós, da Polícia Civil, Militar, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, fazemos nosso papel, que é reprimir o tráfico de drogas, que também é um fator gerador desse ciclo do mal, que é o furto, o roubo, é a venda do bem roubado e furtado e a compra da droga, é o ciclo vicioso. Então nós vamos continuar firmes nesse propósito e também trabalhamos pela sociedade paulistana como um todo, mas especialmente para os comerciantes e moradores aqui do centro de São Paulo. O centro é belíssimo. Eu sou seccional centro há 3 anos e 4 meses e convivo diariamente aqui. É um local
lindo, que deveria atrair muitos turistas do mundo todo. Mas, infelizmente, são situações que aqui se apresentaram e que nós agora, com esforço, como eu disse, conjunto, é o poder público unido, vamos trabalhar em parceria com a sociedade e com a imprensa para solucionar problemas complexos, que serão também e exigirão soluções igualmente elaboradas e complexas. Doutor Roberto, só mais uma informação, ouvindo aqui atentamente, né, a sua descrição sobre a investigação da polícia. O senhor falou sobre uma organização criminosa, 200 milhões de lucro aí por ano com o tráfico de entorpecentes na região da Cracolândia. Isso tem ligação com o crime organizado que nós conhecemos, essas grandes, né, facções criminosas que atuam no país? A polícia conseguiu estabelecer uma ligação do tráfico de drogas aí da Cracolândia com o PCC, por exemplo? Nós sempre combatemos todo tipo de criminalidade, inclusive o tráfico de drogas. É fato que nós aqui na Operação Caronte, como eu disse, expusemos aí as entranhas do tráfico de drogas, sabemos que há uma organização, mas pouco importa se faz parte de uma coisa maior ou menor. O importante é que nós temos, e o trabalho de inteligência deve ser preservado, informações que são levadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e nós temos como combater essas manifestações criminosas. Isso que importa à sociedade. A Polícia de São Paulo é unida, é forte, é competente, é técnica, e nós vamos vencer a batalha do bem contra o mal. Muito bem, o doutor Roberto Monteiro, delegado seccional Centro, mais um dos entrevistados do trabalho do repórter Lucas Josino, ao vivo desde a madrugada de hoje na região da Cracolândia. Ao fundo a gente consegue ver, para quem não está com imagem, né, profissionais lá da prefeitura recolhendo aí todo esse lixo deixado. Tomara que consigam recuperar essa praça, que é uma das mais charmosas aí do centro de São Paulo e que há alguns dias, algumas semanas, já mais de um mês, está sendo ocupada por esse bando de viciados aí que fica lá no centro consumindo droga a dia e noite a céu aberto. Doutor Roberto, obrigado pela entrevista. Tem um abraço para o senhor. Estamos esperando um dia aqui no estúdio para a gente conversar mais sobre esse assunto. Combinado? Vou sim, será um prazer. Ontem eu estive até na Band visitando o presidente Johnny Saad. Irei com satisfação. Um grande abraço a vocês do estúdio e a todos e todas que estão pelo Brasil todo ouvindo a Rádio Bandeirantes. Tá aí o delegado Roberto Monteiro ao vivo aqui conosco no Jornal da Bandeirantes. Gente, o Lucas volta. Né? Oi, Cláudio. É bom saber, né, Pedro, que alguém que está lá, né, alguém comandando isso, como o doutor Roberto Monteiro, que claramente é um apaixonado pela cidade e pelo centro de São Paulo, né? Tomara que esse trabalho continue, né, e que seja capaz de fato livrar a cidade dessas cracolândias que são uma vergonha inimaginável, né, poucos anos antes. E olha, esse assunto poucos anos atrás. E esse assunto, Cláudio Humberto, tem estado aqui todos os dias na programação da Rádio Bandeirantes. A gente está acompanhando, está cobrando, fiscalizando, ficando em cima, trazendo depoimentos de pessoas que trabalham com esse problema, soluções, outros países que acharam as suas saídas, e a gente vai continuar tendo aqui essa mesma atitude, esse mesmo comportamento, porque é uma área muito importante da cidade de São Paulo. O centro é o coração da cidade, a gente não pode tratar ele mal. E a gente não pode achar, não é, Sônia, que é normal que a gente tenha 300, 400, 500 pessoas consumindo droga a céu aberto, do lado de traficantes que montam barracas, e a gente fala, não, é assim mesmo, o que vai se fazer? É difícil. E daí que é difícil? Alguém vai ter que enfrentar isso, né? Exatamente. A Rádio Bandeirantes, que completou 85 anos e tem na sua história campanhas que conseguiram consertar as coisas. Certamente nós vamos vencer essa juntos aí, dessa questão da Cracolândia. Eu não sei você, Thaís, a Sônia, o Cláudio, nosso ouvinte, qual a percepção que tem do Jornal Gente de hoje, ouvir duas lideranças importantes. O Lucas Josino colocou para nós aqui de viva voz do local dos fatos, num trabalho de reportagem que precisa ser também exaltado. O Lucas que faz parte dessa grande campanha que a Rádio Bandeirantes abraçou, né, a pedido da sua audiência, para que possamos trazer ideias para transformar essa área da Cracolândia. Ouvimos o secretário municipal, que é o cara da prefeitura. Ouvimos o chefe da polícia do centro, que é o cara do governo do estado. Os dois trazendo aqui uma sintonia e elementos robustos. Não são elementos superficiais como a gente costuma ver. Agora, os outros entes precisam dar a sua dose de contribuição.
Estou falando aqui do Ministério Público, do Poder Judiciário, da assistência social, da associação lá de moradores. Precisamos ter respaldo, né? Porque senão a gente vai ter mais uma vez uma grande operação que não vai dar em nada. Esses outros entes precisam estar envolvidos para que a nossa campanha tenha o objetivo alcançado. Aliás, os ouvintes falando também a esse respeito aqui pelo nosso WhatsApp, que é este daqui.